A gente abre o jornal, claro, falando sobre política. Depois de uma semana, a vereadora de Curitiba, Noêmia Rocha, do MDB, apareceu finalmente na Câmara Municipal. Só pra gente lembrar aos ouvintes, ela é suspeita de rachadinha, um chá de sumiço, vamos dizer assim, até então. Começou depois de uma operação do GAECO, braço do Ministério Público, com investigadores que estiveram na casa dela, na casa de assessores, ex-assessores e também no gabinete da Câmara Municipal. Ela nega a rachadinha, mas por enquanto só se manifestou por meio de nota. O repórter Pedro Talim, nosso repórter aqui da Jovem Pan, acompanha desde cedo a movimentação na Câmara de Vereadores e vai atualizar pra gente se a vereadora se pronunciou aí sobre o caso, finalmente, depois de alguns dias sem aparecer na Câmara Municipal. Pedro, bom dia pra você. Conta pra gente o que aconteceu aí na manhã de hoje. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E não, Rafaela não se manifestou, então ela está bem tímida na sessão hoje. A gente pode perceber que ela chegou um pouco antes da sessão começar, foi direto para o lugar dela. Alguns vereadores foram lá, cumprimentaram, tiveram algumas conversas com a vereadora Maria Letícia, com o vereador Erivelto Oliveira, com a vereadora Indiara Barbosa, mas oficialmente ela não falou nada. A nossa equipe tentou conversar com ela, né? Entramos em contato com a assessoria, porém o que foi nos informado é que ela não vai se pronunciar e que o pronunciamento que vale é a nota oficial que ela postou no dia da operação. Vamos só pegar e comentar todo esse passo a passo de tudo que aconteceu, porque hoje faz exatamente uma semana. A operação aconteceu na última terça-feira, após uma denúncia anônima que aconteceu em 2021, o GAECO estava investigando a vereadora Noêmia Rocha por uma suposta rachadinha que estava acontecendo no gabinete. Então, parte do salário que ela pagava para alguns servidores eram devolvidos para ela, o que é proibido por lei. Então, por conta disso, começou a investigação e na última terça-feira, uma semana atrás, o GAECO esteve na casa de Noêmia Rocha, no gabinete e também na casa de servidores da vereadora para cumprir 8 mandados de busca e apreensão. Nessa operação foram levados celulares, HDs e também documentos. Então tudo isso aconteceu na última terça-feira. Por conta disso, ali foi a primeira falta dela. Ela não compareceu na sessão de terça e justificou justamente por conta da operação, né? Então ela tinha que entender o que estava acontecendo, falou que precisava se inteirar ali de todas as informações e também se colocar à disposição da justiça, e por isso não veio a sessão de terça de manhã. Quarta-feira pela manhã e segunda-feira pela manhã, que também tiveram sessões, a gente lembra, né, que a sessão é na segunda, terça e quarta, ela também não compareceu nesses 2 dias, nem quarta, nem ontem, segunda-feira. Porém, ela ainda não justificou essas 2 ausências, então até então não tem justificativa e hoje, terça-feira, uma semana depois da operação, ela retoma os trabalhos na Câmara Municipal, porém, como eu falei, de forma tímida. Está na sessão, participou ali com as votações, mas não foi na tribuna, não falou nada e também não vai falar com a imprensa hoje. Ela disse que o que vale é a nota que ela postou. O que dizia na nota? Na nota principalmente dizia que ela era inocente, que essa teria sido uma denúncia infundada, que não acontece nenhuma dessas práticas no gabinete dela e que a pessoa mais interessada que toda essa investigação ocorra e que se descubra o que aconteceu é justamente a vereadora, justamente ela, Noêmia Rocha. Então, por enquanto, de versão oficial da vereadora, só esta, só pela nota, e ela não deve conversar com a imprensa hoje. Nós vamos seguir acompanhando a sessão. Caso mude esse cenário, nós voltamos aqui para conversar com você, Rafa, e contar o que mudou, o que ela falou, se ela se posicionou. Porém, até o momento, o que foi nos passado é que ela não vai falar com a imprensa e também não vai utilizar a tribuna, e no final da sessão já vai se dirigir para sua casa. Então participa da sessão, mas de forma muito protocolar, Rafaela. Obrigada, Pedro. A gente está acompanhando aqui, inclusive a gente vai pôr agora no ar algumas imagens de momento aí da Câmara de Vereadores da sessão, seguem os debates por lá, só que a vereadora Noêmia Rocha, embora tenha aparecido, como o nosso repórter bem registrou, nas frentes das câmeras, no registro de transmissão da Câmara Municipal, até o momento não apareceu. Ora, é uma prerrogativa, obviamente, um direito da vereadora se manifestar ou não, falar sobre a questão ou não, mas gera, obviamente, por parte da imprensa, né,
uma curiosidade se haverá uma manifestação ainda na manhã de hoje a respeito desse caso. Como o Pedro bem pontuou, ela já falou por meio de nota, negou qualquer irregularidade, mas não aparecia na Câmara desde então. Então o repórter Pedro Talim segue na manhã de hoje acompanhando, portanto, a movimentação. E se houver algum tipo de pronunciamento por lá, a gente registra em instantes. Agora 10h10. E política em Curitiba, depois de alguns dias sem aparecer com o popular chá de sumiço, a vereadora de Curitiba, Noêmia Rocha, do MDB, está na manhã de hoje na Câmara Municipal. Para lembrar a audiência, a vereadora se tornou suspeita de rachadinha com uma operação que aconteceu exatamente há uma semana no gabinete dela, lá na Câmara de Vereadores, além da casa dela e da casa de assessores e ex-assessores. A vereadora, por enquanto, só se manifestou por nota, então a gente vai ao vivo até a Câmara de Vereadores falar com o nosso repórter Pedro Talim para saber se teve alguma manifestação nova a respeito dessa investigação e desse caso. E aí, Pedro, conta pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Rafaela, Mark e todos que estão nos acompanhando. Até o momento não temos atualizações. Isso porque a vereadora está na Câmara, ela voltou a participar das sessões, mas de uma forma muito discreta, de uma forma muito tímida. Ela chegou um pouco antes da sessão começar, ali ela foi cumprimentada por alguns vereadores, conversou com alguns colegas, também com a equipe dela. Até discutiu ali algumas questões com os vereadores, mas de forma particular, que a gente não sabe exatamente qual foi o tom destas conversas. Ela conversou ali com a Maria Letícia, vereadora, também com Indiara Barbosa, Erivelto Oliveira, Sargento Tânia Guerreiro, algumas das pessoas que foram até ela para conversar. Porém, ela estava de fato muito acuada durante toda a sessão. Até mesmo quando se aproximavam cinegrafistas para fazer imagens, ela sempre baixava a cabeça, ficava mais reclusa. E alguns vereadores ali que nós até conversamos sobre a volta dela, falaram que ela estava realmente muito fechada, é difícil até eles mesmo ali conversarem com ela. Então foi uma volta, mas uma volta bem discreta. A gente lembra que a operação aconteceu na terça-feira passada, então hoje seria marca exatamente uma semana de que aconteceu a operação, e desde então ela não tinha mais participado das sessões plenárias na Câmara Municipal. Então ela faltou na sessão de terça-feira, dia da operação, de quarta-feira e também de segunda-feira dessa semana. Ela justificou apenas a falta de terça-feira até o momento, falando que por conta da operação, que foi amplamente divulgada, ela precisou tomar algumas providências e alguns esclarecimentos e por isso não compareceu na sessão. Quarta-feira e segunda-feira dessa semana, ela ainda não justificou. Mas agora, com a volta, acredita-se que ela vai retomar os trabalhos na Câmara de forma normal, que ela estará na Câmara, porém, hoje ela não conversou com a imprensa, também não usou a tribuna e disse que a posição dela foi retratada na nota que ela postou já no dia da operação. Na nota ela dizia que seria uma denúncia infundada e que não teria nenhuma prática relacionada à rachadinha no gabinete dela, e que ela seria a pessoa mais interessada nesta investigação e que se concluísse todo esse inquérito o mais rápido possível. Por enquanto são essas informações, já que ela optou por não conversar com a imprensa enquanto a investigação segue correndo. Muito bem, obrigada, Pedro. A gente está vendo ao vivo agora imagens da Câmara de Vereadores de Curitiba da sessão de hoje. Então, o frame que a gente tem aí da vereadora é de costas, cumprimentando, acho que é o Bruno Pessutti, ao lado de outros colegas vereadores, mais a informação da assessoria é que fala mesmo não teremos. E só para complementar a informação, vale reforçar que os investigadores do GAECO, que é um braço do Ministério Público, ampliaram a investigação contra ela, suspeita de prática de rachadinha. E a informação exatamente é de que com o valor ela teria quitado dívidas na suposta rachadinha e até a festa de casamento da filha. Segundo a produção da Jovem Pan, o GAECO tem procurado funcionários que trabalharam com ela desde 2008, entre eles um ex-chefe de gabinete que pode ter provas para confirmar o que por enquanto são suspeitas de desvio de dinheiro. Reforçando a opinião, aconteceu então há uma semana.
foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, 7 na capital, na região metropolitana, e os alvos, além da vereadora, foram também funcionários e ex-funcionários. Marcos, eu fico na dúvida me perguntando o seguinte: é claro que é uma prerrogativa da pessoa não dizer nada, não comentar, mas às vezes o silêncio não fala mais do que as palavras. Acho que ela tinha que falar, viu, Rafaela Moron? Claro, é uma decisão dela, mas os políticos sempre dizem que a imprensa deturpa as coisas, que a imprensa não fala a verdade, que a imprensa faz sensacionalismo. Pois bem, então utilize a imprensa para dar sua versão. Ela mandou até agora só uma nota e não explicou direito o que aconteceu. Na nota ela dizia que era a velha e boa intriga da oposição, né? Ela alegou isso. Agora, há uma investigação em curso, não é assim para entrar na casa de alguém, né? Para a polícia entrar na casa de alguém. Há um procedimento que foi realizado, né? Houve ali as primeiras denúncias, nesse caso parece que a denúncia foi anônima, aí houve uma investigação prévia, foram levantados indícios, aí o GAECO, que é composto de promotores e policiais militares, né? Ou seja, ali membros do judiciário e também das forças de segurança apresentaram a um juiz os indícios e ele definiu por emitir os mandados de busca e apreensão. Então, eles foram na casa, no escritório, no gabinete dela, né? Então, isso é muito grave. Não é porque alguém, Rafaela, não gosta de alguém, inventou uma historinha e a polícia foi lá. Não, há um procedimento que foi levado a cabo até agora. É importante que a vereadora venha explicar a versão dela. Os microfones estão abertos a ela. Agora, Rafaela, você veja ali, daí a vereadora vai lá, a gente até colocou na imagem da live ali, fica de costas para as câmeras, não fala com a imprensa, né? Foi ali ajudada, ganhou colo de alguns vereadores, as imagens mostram isso. O Israel e o Guilherme colocaram aqui no ar para quem estava na live. Vamos lá, dão um abraço calorosos, carinhosos. E o que incomoda nessa história da rachadinha? Que no Brasil se normalizou esse tipo de coisa. E não é normal. Rachadinha, inclusive, é um termo equivocado. Eu fico brigando aqui com a Rafaela Moron, com o time do jornalismo do Grupo RIC. Nós temos que chamar de corrupção. As coisas têm o nome que elas têm. Isso é corrupção, isso é desvio de dinheiro do pagador de impostos. É o seu dinheiro. Tá chegando, não tá, Rafaela, aqui em Curitiba, o carnezinho do IPTU? Esse dinheiro vai pra Câmara. E é o dinheiro lá que ela utilizou, segundo as investigações, para pagar funcionários que trabalhavam para ela no programa de rádio. Então ela pegou o seu dinheirinho suado do IPTU e, segundo as investigações, pagou funcionários pessoais dela. É isso. Então nós temos que dar às coisas os nomes que elas têm. Isso é corrupção e, se for verdade, se comprovadas as denúncias do Ministério Público, que seja punida com o rigor da lei. Não dá mais para tratar isso como uma coisa menor, porque não é, Rafaela Moron, e só vai parar quando as punições aparecerem. Pois é, e o que a gente viu, Marcos, historicamente na Câmara de Vereadores de Curitiba, no caso da ex-vereadora Fabiane Rosa e também no caso da Cátia dos Animais, para trazer outros exemplos aqui, foi que dentro da Câmara a sensação era de um corporativismo político, porque as investigações que foram abertas depois de muita pressão popular deram em nada versus nada. A famosa pizza, né? Meia mussarela, meia calabresa. Quando foi para a justiça é que essas pessoas acabaram tendo uma condenação de fato. Inclusive, depois a pena da Fabiane Rosa chamou muita atenção, né? Porque foi mais de 40 anos de prisão a condenação que veio da justiça para ela. É isso, agora 11 horas e 15 minutos.